Oi, esse é meu primeiro conto, Solitude. Eu escrevi aos 13 anos e ele está disponível na Amazon e no Kindle Unlimited. E o link vai estar na descrição e nos comentários do vídeo. Vou começar este ensaio de loucura confessando. Não sei por que estou contando coisas que ninguém vai acreditar. Eu nem sei se deveria. Bem, para começar, digamos que me chamo Maria. Tenho coragem para narrar o que vivi, mas ainda me falta para me expor dessa maneira. Tinha meus 16 anos e estava terminando o colégio. Sou filha única, moro num prédio com meus pais no Rio de Janeiro. Nunca acreditei em reencarnação, nem na eternidade do espírito, ou qualquer coisa assim, mas algo me acompanha desde criança e me põe em dúvida diante desses assuntos. Quando eu era mais nova, comecei a ter visões estranhas. Eram como flashes, cenas rápidas, lembranças remotas. Sinto e sei que se passam numa época que nunca vivi, em lugares que nunca visitei, e estão sempre acompanhados de sentimentos de saudade, melancolia, uma vontade desenfreada de viver aquilo, de voltar para aquilo. Como se fosse ali o meu lugar, como se tivesse ali a minha alegria. A alegria que eu nunca tive em vida. Compensava a minha vidinha mais ou menos. Nunca contei nada a ninguém, obviamente, pois me chamariam de louca ou não entenderiam. Como você também, caro leitor, deve estar confuso, compreendo. Preferi esconder de todos. Manter protegida uma das poucas coisas que me davam felicidade na vida e faziam me sentir única. Quase que uma escolhida por Deus. 6:30 da manhã. Acordei com a maior preguiça do mundo. Naquela noite tive um sonho curioso, diferente dos outros. Estava num pátio central de um colégio que não conhecia à noite, quase de madrugada. As paredes dos corredores que cercavam o pátio eram de azulejo português, em detalhes azuis. Jovens meninas andavam conversando e segurando livros. Usavam saias azul marinho compridas e blusas brancas de manga, como um uniforme escolar da década de 40. Achei estranho. Geralmente quando sonhava com essas lembranças, eram cenas curtas e vagas. Já era de costume sonhar com portas, janelas, grades, portões antigos, mas dessa vez foi uma situação detalhada. Era como se meu inconsciente finalmente revelasse o que estava guardado a 7 chaves. Cheguei no colégio com meus pensamentos no tal sonho. Isso me fez mais confortável para encarar o dia. Nunca tive amigos lá. Estava sempre sozinha, lendo e divaneando. Sempre fui uma boa aluna, principalmente em história. Saberemos o possível porquê mais adiante. Estávamos na aula de gramática depois do intervalo. Aquela sala melancólica, monótona e gélida me fazia cada vez mais sonolenta. E era quando meus devaneios apareciam. Interrompendo meus pensamentos, entrou na sala a coordenadora para avisar que nossa turma faria um passeio para Paquetá, uma ilhazinha no meio da Baía de Guanabara, onde se passa o romance A Moreninha, história que estávamos estudando naquele período. Fiquei muito feliz. Eu quase nunca saía de casa. O passeio seria dali 2 semanas. E as 2 semanas se passaram. Estava tão ansiosa que acordei mais cedo que o normal. Todos ainda estavam dormindo. Inclusive minha mãe, que sempre acorda às 6. Ela é muito ocupada com suas coisas. Às vezes até se esquece que é mãe. Assim como meu pai, que trabalha tanto que mal sabe o que acontece no meu dia. Mas os amo. Embora me sinta melhor quando estou sozinha. Fui para a escola e de lá fomos ao terminal de barcas para pegar a que nos levou até a ilha. Chegamos às 10. Os outros alunos só queriam saber de tirar fotos e fazer bagunças típicas de jovens contemporâneos, mas eu queria aproveitar ao máximo tudo que eu pudesse. A paisagem era muito bonita. O sol esquentava minha pele. O canto dos pássaros se embaralhava com os barulhos dos alunos. O som do mar, as árvores soprando ventos frescos. Eu me sentia bem. Sentia paz em mim.
As ruas calmas e estreitas, feitas de paralelepípedo, iam me distraindo, tirando minha atenção do guia e do restante do grupo. Pessoas andavam despreocupadas, charretes ocupavam o lugar dos carros, só se via bicicleta nas ruas. Já era quase meio-dia, meu estômago começava a reclamar. Apertei o passo para alcançar minha turma, mas não os encontrava. Não deveriam ter ido tão longe. Eu não estava tão atrás. Corri, mas não os encontrei. Me lembro de ter entrado numa rua longa, mas acabou dando em outra praia. Então me dei conta que estava perdida. À altura, só me vinha a ideia de que eu nunca mais voltaria para casa e teria de sobreviver da pesca. Sentei-me num banco debaixo de uma árvore, em frente ao mar. Senti que estava tonta. Talvez fosse de tanto andar debaixo do sol e com fome. Pensei em ligar para alguém, mas justo quando precisava, meu celular descarregou. Estranhei. O carreguei antes de sair de casa e quase não usei o dia todo. Não sabia o que fazer, estava aflita, perdida, no meio da Baía de Guanabara. Não sabia se esperava lá, sentada no banco, ou se saía pela ilha procurando. Talvez estivessem me procurando também, só me restava esperar. Depois de alguns minutos, admirando a minha volta, notei a forma como o sol refletia na água do mar e como a água dançava sob o sol ardente do meio-dia. Eram movimentos serenos, tranquilos, me hipnotizavam. Comecei a ficar tonta novamente, senti que ia cair. Dessa vez não tive o controle, tudo se escureceu, não senti nem vi mais nada. Acordei sentindo um cutucão. Era um menino. Me chacoalhava e dizia coisas estranhas. Augusta, levante! Não acredito que dormiste neste banco imundo! Como queria que mamãe lhe visse neste estado? Respondi que meu nome não era Augusta, e sim Maria, e que ele devia estar enganado. Teu nome é Maria coisa alguma. Pare com estes delírios, isso só pode ser cólera. Ajudou-me a levantar. Papai ficará furioso se não chegarmos logo. Eu estava confusa. Não entendia por que aquele menino insistia em me chamar por Augusta. A primeira coisa que me passou pela cabeça atordoada foi que era uma brincadeira da minha turma. Todos adoravam zombar de todos, inclusive de mim. O menino aparentava ter 11 ou 12 anos, vestia um conjunto verde parecido com um terno, um pouco diferente. Bastante justo. A calça ia até o final dos joelhos e no restante da perna usava meias e sapatos pretos. Se vestia como alguém do século XIX, isso me intimidou um tanto. Procurei por minha bolsa, mas não a encontrei. Olhei ao redor, tudo estava do mesmo jeito. Olhei para o menino e perguntei as horas. Ele bufou sem paciência e tirou um relógio do bolso. São 11h03. Vá, Augusto, arrumar-te os cabelos. Estão parecendo um ninho de periquito. Me puxou pelo braço, me levando embora. Perguntei a ele onde estávamos indo e quem ele era, mas não respondia, achou que eu estava brincando. Andando pelo bairro, via pessoas vestidas como em novelas de época. Mal pude regular, minhas vistas ainda rodavam. Talvez fosse algum sonho lúcido, uma projeção astral. Onde estava, sendo assim, meu cordão de prata? Andamos um bocado, enquanto o menino falava coisas sem sentido, como: não conto que te achei deitada no banco, se tu não disseres que foi mal nos exames. E ouvi que o cônego vem aí na outra semana. Até chegarmos a uma casa grande e antiga, mas que não parecia ter sido construída há tanto tempo. O menino abriu o portãozinho para mim, subiu os degraus que davam para a varanda, abriu a porta e gritou: Mãe, achei Augusta! Notei o quão linda era a casa. Sempre amei casas antigas e nunca estive dentro de uma. Tinha quadros muito bonitos, mas nada mais notei quando apareceu a mulher. Espero que gostem do conto.
Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar o que você achou do primeiro capítulo. E se você já leu Solitude, não deixe de comentar o que você achou também do conto.